Vamos lá, eu quero que vocês façam suas perguntas. Vocês sabem o que é egrégora? O que vocês acham que seja uma egrégora, né? Gente, coloca aí pra mim, vamos conversando, vai fazendo suas perguntas, o Felipe vai falando pra mim e a gente vai dando prosseguimento então a esse assunto. O fato, gente, é que assim, tem muitas pessoas que às vezes acham que estão sendo perseguidas ou estão com campos da vida desequilibrados, ou esse desequilíbrio é um desequilíbrio espiritual, né? Ou assim, autossabotagem. Às vezes as coisas não andam, né, na vida dessas pessoas e elas pensam às vezes que é um espírito, que é uma demanda, uma magia negra, um feitiço. Fizeram alguma coisa pra mim, Suzy, dá uma olhada aí, né? Não necessariamente, nem sempre é comum acontecer esse tipo de coisa, sim. Mas, gente, existem tanta coisa que interfere na nossa vida energeticamente, impedindo às vezes a gente de conseguir alcançar mesmo os objetivos, né? E uma dessas coisas que age silenciosamente do seu interno para o externo, do externo para o seu interno, é a energia das egrégoras às quais nós estamos conectadas. Algumas, muitas aliás, nós sabemos, temos consciência, mesmo sem saber que isso é uma egrégora, né? E outras a gente nem percebe que estamos conectados, tá? Tem pergunta, filho? A Denise, ela deu boa noite. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. A Márcia, ela mandou um oi pra você. Oi, Marcinha. Gente, um beijo pra vocês, boa noite, vamos seguindo então. Qualquer dúvida vocês vão conversando aí comigo, tá? Vamos interagir, tá bom? Então, o que acontece, né? Vamos definir o que é egrégora de uma forma simples. A egrégora é uma associação de pessoas, né? É uma associação de pessoas para um fim, com um objetivo. Então, assim, pode ser uma egrégora gigantesca, ou seja, uma associação de muitas pessoas, uma egrégora com muitas pessoas, antiga ou não, não importa quanto tempo. Quanto mais antiga e maior a quantia de pessoas que participam daquela egrégora, mais poder aquela egrégora vai ter, tá? Uma associação de muitas pessoas ou uma associação de duas pessoas, contanto que exista um objetivo em comum. Então, um exemplo da menor egrégora que a gente tem é uma associação de duas pessoas, como exemplo o casamento. O casamento é uma associação de duas pessoas que por escrito ou não, porque hoje em dia também tem muitos casamentos que não são mais, né, hoje a forma moderna às vezes não se assina, não vai em cartório, não registra nada, mas há um acordo tácito entre as duas pessoas, né? É uma associação com um objetivo, companheirismo, procurar um apoiar o outro, e aí cada casamento tem os seus próprios contratos internos do casal, não é? Então tem um objetivo em comum para a vida, né? Essa seria a menor egrégora. Duas pessoas se associam para um fim em comum, com um interesse em comum em algum campo da vida. Assim como nós temos egrégoras gigantescas, né? De milhares de pessoas ao longo dos séculos já estabelecidas, né? Então, o que define um grupo de uma egrégora? Quando você simplesmente é um grupo de pessoas, mas você não tem nenhuma constituição com um objetivo, não é uma egrégora. Uma egrégora ela tem uma constituição, ela tem regras, ela tem normas, ela tem um fim, ela tem objetivos, né? Então é assim, vamos dar por exemplo aí a egrégora da Igreja Católica. É uma egrégora religiosa, certo? Uma egrégora religiosa antiquíssima. E quem que participa dessa egrégora? Todos os fiéis, todos que se envolveram com essa egrégora, né? Todos os que se afinizam com as ideias, com o dogma, com a religião, está dentro da egrégora. O que acontece com a egrégora? Quanto mais pessoas vão se ligando, mais energia tem essa egrégora. E a egrégora, ela é como se fosse um ser. A egrégora ela tem consciência
essência própria. É como se ganhasse vida aquela constituição para a qual foi feito aquele grupo. Então, cada egrégora tem uma vibração, tem uma frequência, tem um objetivo. Aonde é que está o problema? O problema é que nós não mudamos de objetivos ao longo da vida. Você é a mesma pessoa que você era lá há 20 anos atrás? Pensa lá. Quais eram os seus objetivos lá no passado, há 20 anos atrás? Modificaram seus objetivos. Só que as egrégoras às quais você estava ligada lá 20 anos atrás com o objetivo X, que não existe mais na sua vida, porque você amadureceu, você trilhou outros caminhos, né? Outras coisas se desenharam para você, e aquelas egrégoras às quais você se ligou lá no passado não faz mais sentido. Só que aquela energia continua irradiando para você. Você se ligou, você está ligado. O que acontece quando você está ligado a egrégoras e você não tem mais afinidade com, digamos, com aquela constituição, com aquelas regras e com aqueles objetivos? Você vira o ralo energético da egrégora. Egrégoras são atacadas energeticamente por outras egrégoras, por entidades, por várias coisas diferentes. Tem egrégoras que às vezes vivem em conflito uma com a outra. Vocês querem um exemplo disso? Egrégoras de time de futebol. É egrégora? Claro que é egrégora, né? Eu dei como exemplo a própria egrégora da Igreja Católica. As religiões, umas não costumam atacar energeticamente a outra, não tem meio com esse negócio, infelizmente, de uma é mais certa, a outra é errada, a outra não tem. O fato é que se você está ligada, por exemplo, a uma egrégora religiosa, mas você já não frequenta, você já não participa, você já até esqueceu que você frequentou, que você participou de um grupo desse daí, né? Você esqueceu, mas a energia, a hora que você se ligou àquela egrégora, ela continua lá, aquele fio, aquele cordão energético continua ligando você àquela egrégora. E você esqueceu e tocou a sua vida pra frente, né? E hoje você tem outras visões, talvez outra religião ou nenhuma religião, por exemplo, de repente você pode ser universalista como eu ou não. O fato é que você não tem mais afinidade com aqueles dogmas, aquela energia daquela egrégora. O que acontece? Quando ela é atacada energeticamente, como que a egrégora se defende? Porque a egrégora, ela tem consciência, ela é uma consciência artificial criada com a energia de todos os membros. O que a egrégora faz? A egrégora descarrega aquela energia de ataque em cima desses membros como você. Entendeu? Você vira o ralo, escoa. Então, você acaba... É como se fosse não é bem um ataque, a egrégora foi atacada, mas como você está ligada, mas não participa, ela defende os membros mais ativos. E aqueles que estão estagnados, eles estão... É como se fosse o elo fraco da corrente, entendeu? Quando você pega uma corrente, os elos fortes, quando puxa, qual é que quebra? É o que está fraco. Quando você está ligado, mas você não é mais participante, você é um elo fraco. Então puxa e aquele peso maior vai para você. Pega em você. Tem pergunta? Da Denise. Nós criamos laços ou fios energéticos com determinadas egrégoras. Como a conexão se estabelece? Como se corta uma conexão? Então, essa é uma pergunta muito boa, viu, Denise? Olha só, a gente cria laços, sim. Sem perceber, a gente cria de forma consciente. Então, por exemplo, a gente resolve participar de de qualquer grupo, de um grupo qualquer para um determinado fim. Às vezes você precisa assinar para participar daquele grupo. Se vocês querem um exemplo disso, são as profissões. A gente tem a egrégora dos médicos, a egrégora dos advogados, dos profissionais liberais, a egrégora dos professores, né? As egrégoras, e você assina, né? Você assina, às vezes tem a carteira assinada, registrada, você tá na egrégora, naquela egrégora profissional, né? Então tem algumas egrégoras que a gente entra nelas e a
consciente que está participando daquilo, mesmo sem saber da energia que aquilo influencia na gente, tá? O problema é que tem muitas egrégoras, gente, que são nocivas para aquilo que você quer na sua vida no presente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu já fui professora, né? Professora da rede pública, eu já fui, e há alguns anos atrás, né? Então, assim, eu esses dias, faz até uns meses aí, eu fui fazer uma faxina aí no meu Facebook, e aí eu encontrei algumas comunidades das quais eu participava e nem lembrava mais, relacionada à área da educação. Mas eu exonerei meus cargos faz tempo, faz anos, não faz mais parte da minha vida, né? Inclusive eu já me desconectei a essas egrégoras, mas de certa forma eu mantinha um vínculo, uma ligação lá, eu estava lá na comunidade como um membro, né? Então assim, se você está ligado a egrégoras e você tem, por exemplo, o objetivo de crescer financeiramente, aí você vai e se liga a egrégoras, a grupos, né? De pessoas, por exemplo, profissionalmente, vamos dar um exemplo, né? Profissionalmente, pessoas que têm um ganho financeiro muito diminuto, muito pequeno. Energeticamente, aquela energia vai influenciar você de que forma? Vai ser mais difícil, né? Você entrar numa egrégora que ganha mais, né? Você, por exemplo, você frequenta lugares, que tipo de lugares você frequenta, né? Os grupos de pessoas, a egrégora que frequenta aquele lugar, que tipo de energia ela vibra, então tudo isso interfere. O fato é que eu olhei e falei, nossa, estou participando dessa comunidade como membro, é uma egrégora, e eu tava ali no meio, e assim, a gente o tempo todo vai fazendo magias, inclusive, para os mistérios indo mostrando pra gente os nossos melhores caminhos, as nossas melhores oportunidades. Pega o gatinho, filho, na cozinha, fecha ele lá pra mim. Às vezes ele fica doidinho quando eu faço live. Tem que deixar ele lá. Coloca ele aí. E aí, assim, e vai pedindo para mostrar as nossas melhores oportunidades, os nossos melhores caminhos, né? E aí, energeticamente, essa é uma das coisas que acontece. Vem um mistério e faz assim, ó. Presta atenção, como é que você está querendo atrair energias diferentes se você ainda está com uma parte sua vivendo lá no passado. Tem que desligar. Então, a gente se liga, às vezes, até aceitando o convite de entrar numa corrente. Sabe essas correntes que chegam para vocês? No Facebook, nas redes sociais em geral, né? Eu não participo de corrente. Por quê? Porque a hora que eu coloquei meu dedinho lá e participei daquilo, eu estou me abrindo para aquele grupo e eu não sei o que tem lá dentro, tá? Mesmo porque só quem consolida uma egrégora, quem abre, quem funda uma egrégora, é que sabe todos os conceitos, toda a constituição da egrégora. Normalmente os membros não sabem muita coisa, né? Tem um direcionamentozinho, mas não sabem, então eu não sei a que exatamente eu estou me ligando. É uma egrégora quando você entra numa corrente, né? Tá pegando, é uma corrente, tá pegando a energia, tá juntando a energia de todo mundo para algum fim, para algum objetivo. Tem egrégoras que são positivas, tem egrégoras que condiz com o seu objetivo de vida, com aquilo que você está buscando, né? Então, quando você vai entrar num grupo que tem um objetivo, que tem uma constituição, seja qualquer tipo de grupo, você tem que olhar e ver o que a energia dessa egrégora está relacionada aos seus objetivos, se ela vai alavancar ou se ela vai prejudicar, tá? Eu sei que eu não respondi sua pergunta inteira, eu chego lá. Quer um exemplo? Eu vou dar outro exemplo. Eu morava numa determinada cidade e aí eu decidi que eu queria mudar para outra cidade. E aí, quer dizer, eu olho, vou falar de novo das redes sociais. Eu olho nas minhas redes sociais, não tem ninguém daquela cidade nova. Tudo da cidade que eu já tô, né? Eu não tenho ligação com as coisas, com os lugares, com as egrégoras daquela cidade. Tá tudo naquela outra cidade. O que eu tenho que fazer se eu quero ir para a próxima cidade? Eu vou me desligando. Não é que eu vou virando a cara para as pessoas, né? Mas eu vou começando a me desligar, né? Das egrégoras daquele local.
local, me desligando e vou me ligando nas egrégoras da outra cidade, porque eu quero entrar na egrégora da outra cidade. E foi isso que eu fiz. E eu me mudei para o lugar que eu pretendia. Deu uma avançada legal, era o meu objetivo. Aí passou um tempo, eu queria mudar de lá de novo. Só que eu tinha esquecido todo esse processo que eu fiz, que ainda estava me segurando agora na egrégora que não me servia mais. Então, às vezes não, isso acontece. A gente vai se ligando e vai ficando preso, assim, você olha para trás, você está arrastando um monte de energia que não condiz mais com o seu momento atual de vida, né? Você quer ver, por exemplo, um exemplo disso... às vezes pessoas que se separam, né, e ficam ligadas às coisas do casamento que acabou. E aí quer um relacionamento futuro, mas você não se desligou, entendeu? Você ainda acha que a família dele é tua família, né? A gente vai ter amor, carinho para as pessoas, com certeza, você não vai abandonar, virar as costas, né? Mas assim, muitas coisas você precisa cortar energeticamente, porque está dificultando você de vir um novo. Dificulta, gente, a cada escolha é uma renúncia, não tem jeito, é assim que é a vida, você não pode ter tudo de uma vez, não é? A gente tem que fatiar as coisas, porque não dá, né? A gente tem que ter escolhas para fazer, né? Então, assim, respondendo a segunda parte da pergunta da Denise é como me desligar, né? Como me desligar. Agora, olha que interessante, né? Tem egrégoras que a gente tem consciência. O que eu sugiro para vocês? Façam essa faxina, né? Às vezes você tá lá com, sei lá, com um monte de velharia dentro da sua casa que não faz sentido, um monte de cacaré que você guarda e aquilo tem ligação com egrégoras de pessoas que não fazem mais sentido na sua vida, né? E você fica guardando aquela energia. Gente, limpa a casa de vocês, né? Olha bem que tipo de coisas vocês guardam, se faz sentido, se condiz com o momento presente, né? Se desapega de algumas coisas, né? Presta atenção nas escolhas que você faz, os grupos que você se liga. Olha nas suas redes sociais, faz uma limpeza, faz uma faxina, né? Olha mesmo com olhar crítico e fala, eu não quero mais isso, essa energia não me serve mais. Eu era uma pessoa, eu sou formada em História também, eu fiz 3 faculdades, né, e uma delas é História. E eu era uma pessoa assim que, na época que eu estudei História, eu me afinizei com algumas correntes filosóficas e políticas, e eu fiquei muito revoltada, né, com a situação política do país. Gente, eu ia para o piquete lá na Avenida Paulista, quase morri no metrô, numa greve que eu fui com a polícia, que jogaram a polícia contra ele. Eu era muito ativa politicamente, né? E muito revoltada com as injustiças sociais e tal. E comecei a entrar numa, sabe? E isso acontece muito, infelizmente, com as pessoas, né? Dessa área, né? É uma coisa comum da gente ver. A pessoa até adoece. O que me salvou foi a espiritualidade. Porque aí eu comecei a conversar com os meus mestres, com os meus guias, e eles começaram a me mostrar uma visão espiritual da política, não só nacional, da política planetária. O porquê? O que estava acima disso? Porque eu estava olhando com olhos muito comuns para as coisas, né? E aí, conforme mais eu fui me aprofundando na espiritualidade, mais eu fui vendo que tudo fazia sentido, sim, e que tudo estava certo. É que tem coisas que evoluem pelo amor e tem coisas que evoluem pela dor, né? O fato é que eu fazia parte de uma egrégora, dessas correntes filosóficas, que não era uma egrégora legal, que energeticamente me puxava para um monte de coisa que não me servia mais. E chegou uma hora que essa egrégora começou a conflituar com a minha parte espiritual. 2 energias que não casavam. Eu tive que escolher. Obviamente, eu assumi a minha missão pessoal, que é trabalhar com a espiritualidade, né? Ajudar pessoas, fazer o que eu faço hoje. E eu me afastei, cortei o vínculo com essa egrégora, né? E fiquei bem, fiquei ótima, né? Nossa, graças a Deus, a minha vida ela desabrochou, né?
egrégora de sofredores. Sofredores, gente, não tem só sofredor encarnado, né? Aliás, desencarnado. Às vezes as pessoas falam assim, espíritos sofredores, espíritos vampíricos, espíritos obsessores. Gente, esses espíritos, eles encarnam também. Olha a sua volta e vê um monte de gente encarnada que é sofredor, que é um espírito vampírico, que é um espírito obsessor encarnado. A única diferença é que um está encarnado e o outro não. E existem egrégoras dessas pessoas, né? Então, qual egrégora será que você está ligada? Você está ligada a uma egrégora de sofrimento na carne? Né? Então, começa a observar, faz uma limpeza, faz uma faxina naquilo que a sua mão alcança. Energeticamente, naquilo que a sua mão alcança. Limpezas e desligamentos mais profundos, gente, só com ativação energética, só com magia mesmo, porque esses cordões, eles têm que ser desconectados, tem que ser feito coisas específicas para desconectar. Mas só o fato de você dar essa limpada já vai te ajudar bastante. E começar a prestar atenção ao que você está se ligando daqui para frente. Tem pergunta? Denise, imagens e objetos religiosos criam conexão com antigos grupos? Eu tenho, mas não tenho um sentimento negativo em relação a elas. Sim, com certeza. E não necessariamente estar ligado a uma egrégora é uma coisa negativa, tá? Por exemplo, eu citei a egrégora profissional, né? Uma pessoa que quer ser médico, né? O que ela tem que fazer? Ela tem que se ligar ao máximo da energia da egrégora da medicina, né? Então ela vai entrar em comunidades, ela vai pegar o símbolo lá das cobras, né? Que fazem assim, que é o símbolo, né? Da medicina e tal, né? E vai colar aquilo na parede, pendurar aquilo na parede, você vai se ligar, porque é uma coisa que você quer, uma coisa boa para você, né? E não é porque é religião que é ruim, é um momento de cada pessoa, é muito pessoal. Que é um exemplo de egrégora, dentro das egrégoras existem sub-egrégoras, egrégoras menores, né? Um exemplo de força de egrégora é a cruz. A cruz, ela é um símbolo. Ela é um símbolo que virou uma egrégora, porque cada vez que uma pessoa pega uma cruz em um terço e faz uma reza, aquela energia já se une com toda a energia da egrégora que reza no terço. Existe uma egrégora que é um ser consciente com uma energia viva, é como se fosse uma inteligência primária de por exemplo, um cachorro, né? Pega aquela energia, tá ali viva, porque cada um que reza se liga àquela egrégora. Tem uma conexão assim, ó, liga aquilo, né? E aquilo tá ligado a você e uma retroalimentação, né? As pessoas alimentam a egrégora também sustenta as pessoas. A egrégora protege os membros da egrégora. Só existem os ataques quando você não tem mais afinidade com a energia da egrégora, entendeu? Quando aquilo não é mais uma verdade para você. Quando você já saiu fora, você não quer mais morar naquele bairro, né? Você não quer mais, não faz mais parte da sua vida, você não deseja, você já superou aquela fase, mas você está ligado energeticamente. Então, lembra que eu falei, você vira o ralo, né? As descargas vão tudo para você. Enquanto você é um membro ativo, fiel, a egrégora cuida muito bem de você, porque você está ali rezando o terço, doando a sua energia para a egrégora, você precisa, a egrégora doa a energia dela para você também. Não necessariamente egrégoras são ruins, existem egrégoras muito positivas, né? E existe egrégora de todos os tipos, para todos os tipos de coisas, né? E nós somos ligadas a elas e não tem como não se ligar a elas, faz parte do processo evolutivo, é assim que Deus fez, funciona assim. Você precisa só observar e identificar quais que não te servem mais, né? Então é assim, a pessoa tá lá, pega o terço, reza lá, faz uma reza e fala, nossa, eu senti na hora que eu rezei, fiz a reza lá, eu senti na hora, veio uma energia tal, tava mal, fiquei bem, né? Não necessariamente você acessou uma divindade com aquilo, não. A egrégora vem na frente, entendeu? A primeira coisa que você acessa é a energia da egrégora. E as
vezes ela te descarrega, dá uma descarga e você fica bem e tá tudo certo, entendeu? Você só precisa identificar. Para você se desligar efetivamente de egrégoras, se afastar mesmo delas, com ativação energética, precisa fazer magia, tá? Vamos supor que você participa de uma egrégora profissional até, e você quer mudar de profissão, né? Primeiro você tem que entrar na energia da nova profissão. Então você tem que ser aceita para aquela egrégora. E depois você tem que... O ideal primeiro é você se desconectar, né? Da anterior e já entrar na conexão da próxima. Tem egrégoras que elas se complementam, que tá tudo bem você ficar em duas, mas tem algumas egrégoras que não são afins, não tem afinidades, tá? Bom, tem perguntas, Felipe? O fato é que todos nós estamos ligados, né? A muitas egrégoras. E a gente, inclusive, já encarnou ligados a egrégoras, né? Então, tem aquelas que a gente escolhe e traz para a nossa vida. E tem aquelas, por exemplo, você já encarnou numa família, a egrégora da sua família. Ai, Suzy, mas minha família não tem uma constituição, não tem regras? Claro que tem. Toda família tem as suas regras. Começou de um casamento, de um casal que foi constituído um laço matrimonial que tem regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, você tem regras. E aquilo só foi crescendo. Você já nasce tacitamente ligado àquelas regras, né? E tem outras que a gente traz para nossas vidas, tá bom? Vocês não têm perguntas? O fato é, gente, que essas egrégoras, às vezes, elas impedem a gente de mudar, da gente conseguir transitar entre coisas que a gente estabelece como objetivos para a nossa vida, em qualquer área da vida, né? Então, às vezes você tá ligado e aquilo tá te segurando, tá te prendendo, tá bom? Eu trouxe aqui, se vocês não têm mais perguntinhas. Tem pergunta? Márcia, como analisar as afinidades com as egrégoras? É simples, os seus objetivos, né? Quais são os seus objetivos? Por exemplo, você tinha um objetivo aos 18 anos, um objetivo de vida, né? E aí você se ligou a várias coisas, a vários grupos, a várias egrégoras, que tinha afinidade com aquele objetivo aos 18 anos. Só que agora, com a vida que você leva, com a consciência que você tem, aquilo já não te serve mais. E aí? Aí porque você acha que você deu as costas e não participa mais daquilo, você não está mais ligado àquilo? Tem cordão energético, precisa afastar, precisa limpar, tá? Então, é só você identificar qual é a constituição daquilo, né? Por exemplo, quando você era adolescente, você passou uma fase lá revoltada e aí você, sei lá, você foi estudar sobre o nazismo e achou até a coisa legal, entendeu? Aquele negócio, e você participou de um grupo lá. Hoje você fala, meu Deus, que bobeira, acho que era uma personalidade minha de vida passada que me influenciava, que coisa horrível, não importa. Você se ligou. Era uma egrégora de um grupo, né? Um grupo fascista, por exemplo, né? Tô falando novamente de ideologia política, mas assim, se a egrégora ela tem uma constituição violenta, né? Ela pode levar mais energias de violência para você. E aí você tenta viver em paz, mas sempre você, sei lá, sente e você não sabe de onde vem aquilo, né? O fato é que nós estamos ligados a muitas egrégoras, nós só precisamos então identificar o que serve e o que não serve. Para você saber de fato, né? Por exemplo, quais egrégoras que você tem ligação até de vidas passadas, porque vamos supor que em vidas passadas você participou de um grupo, de uma egrégora religiosa que fez, sei lá, voto de castidade. Ninguém fazia sexo. Um grupo de vidas passadas
e você fazia parte, você entregou o seu corpo, a sua alma junto com aquele grupo, aquela ideologia religiosa, sei lá, filosófica, e ninguém fazia sexo, eram castos, né? E tinha lá a constituição daquele grupo tal, e você morreu, e aí você desencarnou, e aí você encarnou de novo, você não lembra que você participava dessa egrégora. E hoje, putz, eu até casei, mas eu sempre tive dificuldades em ter relações sexuais. Não vai, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada, sabe? Eu sinto, não sinto, eu até faço por obrigação. Ou você participou de uma egrégora em vidas passadas que fez voto de pobreza. E aí você, dentro de você não tem uma relação boa assim com o dinheiro, sabe? Você ainda tem uma parte sua que fica um tabu ali, como se dinheiro fosse errado, como se dinheiro fosse sujo, né? Como, tem que ser simples, humilde e pouquinho, não precisa disso, não precisa nada disso para viver. Né? E Deus ele é tão farto, Deus ele é tão grande, Deus é tão múltiplo, Deus é prosperidade, é multiplicidade, é riqueza, tudo na natureza é rico. E você tem esse problema, porque lá em vidas passadas você não entendeu isso, né? Porque já existiu uma história do seu espírito de abusos, né? Com coisas materiais, e aí teve uma vida que você abdicou de tudo, mas era só para dar uma equilibrada na balança, e agora era para você ficar de boa, né? Com equilíbrio nas coisas, mas você não consegue. Por quê? Porque ainda tem uma energia ali daquela egrégora que fica te puxando, fala, mas isso aqui é um compromisso com essa egrégora, mas é de vidas passadas, não importa, né? Tem egrégoras que elas se extinguiram do lado físico, não existem mais, né? Mas elas continuam vivas nos membros do lado espiritual, de um lado sutil, e às vezes você faz parte e você não sabe, né? Como identificar isso, Suzy? Essas coisas mais complexas mesmo, gente, só mesmo em atendimento, né? Passando com uma pessoa que realmente tem a condição de fazer um diagnóstico, né? Para poder verificar isso, tratar e afastar você dessas energias. Mas essas coisas simples que eu falei para vocês, qualquer um pode fazer, você mesmo faz por você, né? Tudo é energia, não é? Você vai estar dando uma limpada já nessa energia mais densa que já está no físico, que você está ligada. Olha tudo isso daí, faz uma limpeza na sua vida, tá bom? Tem mais perguntas, filho? Então tá, a gente já tá com um tempinho bom já, né? Então, eu quero dar uma olhadinha aí, ver. 9h41. Tá bom, então a gente vai fazer o seguinte, se vocês têm alguma pergunta, já faz. Como eu falei para vocês no início da live, eu ia fazer uma ativação com os arcanos do tarô, né? Eu sou taróloga também, mas eu também faço magia com os arcanos do tarô, tá? Então hoje eu vou fazer esse passe mágico aí, diferente para vocês, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês elevarem o pensamento de vocês a Deus. Por quê, gente? Porque essa live que a gente faz toda semana, o objetivo dela é o quê? É gerar, dar uma cutucadinha assim, sabe? Em vocês e falar, meu Deus do céu, quanta coisa que existe e eu nem sabia. É verdade, né? Tem hora assim que você fala, nossa, mas será que a Suzy tá viajando a batatinha? Isso não deve existir, né? Tem coisas assim que realmente são até meio fantásticas, assim, e é verdade mesmo, né? Eu não fico nem ofendida das pessoas às vezes pensarem isso, né? E que se eu mesmo não tivesse vivenciado muita coisa, até eu, né? Com certeza também ia ter minhas dúvidas, mas a minha intenção o meu objetivo aqui é despertar isso, trazer essa consciência para vocês, que a vida realmente, gente, é muito mais do que acordar, trabalhar, comer, dormir e acordar de novo e cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da mulher, né? É muito mais do que isso. Existe toda uma parte grandiosa que enquanto você está se preocupando com as tarefas e correndo no dia a dia, o objetivo real da sua encarnação está ficando para trás. Porque esses objetivos, essas coisas que você faz diariamente, você faz isso para você viver, mas não é para você viver para isso, né?
Faz parte da encarnação, essas tarefas, essas obrigações cotidianas, mas não é o real objetivo da sua encarnação. Existe um motivo muito maior de você ter encarnado. Existe um plano do seu corpo divino, do seu eu superior, que traçou a sua encarnação e para falar, ela precisa passar por tal experiência, para poder trazer essa experiência para esse ser evoluir. E aí você corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá e não se liga naquilo que é real para você, naquilo que é verdadeiro, na sua, sabe, no seu íntimo, na sua necessidade mais íntima. E aí as pessoas começam a ter depressão, começam a ter pânico, começam a ter angústia, começam a ter tristeza, né? Porque se afastou do seu real caminho, né? Então, o meu objetivo com essas lives semanais é trazer um pouco desse incômodo mesmo, sabe? De falar, meu Deus, eu tô fazendo mesmo tudo errado, né? Nossa, eu não sabia que existia esse negócio, eu preciso entender mais sobre isso, preciso resolver tal coisa, preciso me policiar, preciso me nortear, preciso. É evolução. Então, para ir despertando isso tudo, né? Porque a humanidade, graças a Deus, né? A humanidade está passando por um processo agora que a gente está deixando mesmo de ser um planeta de expiação e virando esse planeta escola. Então, o íntimo das pessoas está pedindo por informações, sabe? Tem sede da espiritualidade, né? Então, essa é a minha contribuição, uma pequena contribuição, mas é a minha contribuição para ir trazendo aí essas gotinhas aí de luz semanalmente aí para vocês, tá bom?